Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Vamos trabalhar então as insulinas. A insulina ela é produzida endogenamente no seu pâncreas e ela tem receptores no seu corpo inteiro, para elas aqui receptores específicos. Quando a insulina se liga nesse receptor, existe um transportador de glicose chamado GLUT4 que vai até a superfície da célula. Então, assim, sem a insulina estar ligado no receptor, o GLUT4, o transportador, ele fica guardadinho dentro da célula. Ele só vai para a superfície aqui, ó. Ele só vem para cá quando você tem a ligação da insulina no receptor. Uma vez que esse transportador está aqui na superfície, ele transporta essa glicose aqui para dentro da nossa célula. Então, é necessário que exista a insulina, que o receptor esteja lá e que o transportador exista e que seja capaz, funcional, de trazer essa glicose para dentro. Uma deficiência em qualquer um desses pontos que eu falei pode fazer com que a glicose fique para o lado de fora da célula, ou seja, no vaso, e a célula fica, entre aspas, morrendo de fome para dentro, sem conseguir fazer ATP, porque a glicose não entrou. Então, você pode não produzir insulina, você pode ter o receptor destruído por uma doença autoimune, por exemplo, você pode ter um transportador levado até a superfície e lá ele ser destruído por uma doença autoimune, produção de anticorpos. Você pode ter um transportador GLUT4 que não seja levado até a superfície. Ele pode até ser levado à superfície, mas ele pode não ser funcional, não conseguir trazer essa glicose para dentro, e a gente pode ter o paciente diabético aí. Em relação aos tipos de insulina, a gente vai ter insulina regular, que é a insulina rápida, ela é complexada com zinco. O zinco libera ela rapidamente, então a biodisponibilidade dela será rápida, o efeito dela será rápido. A gente tem uma insulina intermediária também, chamada de NPH. O que acontece? A insulina, nesse caso, é complexada com protamina. A liberação dela, a biodisponibilidade dela é um pouquinho mais lenta. Então, a gente aqui no Brasil até chama ela de insulina lenta, mas na verdade ela não é lenta, ela é intermediária. Porque existem as outras insulinas que são a lenta e a ultralenta. E a liberação da lenta e da ultralenta é bem devagar. São para horários que você tem que manter apenas a manutenção da questão dessa glicose. Então a gente utiliza a lenta e ultralenta quando a gente quer fazer uma ingestão de pequena quantidade. E manter, por exemplo, entre os lanches, que a quantidade de comida é menor, a quantidade de glicose provavelmente vai ser menor. E naqueles horários que você quer ter, por exemplo, uma alimentação com maior quantidade de glicose, com carboidrato, como o almoço e o jantar aqui no Brasil, né? Tem locais que não tem essa questão de jantar, a gente pode usar a insulina regular. É claro que muitos clínicos eles preferem usar uma única insulina e variar a dose, porque o paciente erra menos dessa forma. Então, quando ele vai comer mais, ele usa uma quantidade de insulina maior, quando ele vai comer menos, uma quantidade de insulina menor. Muitos fazem opção pela insulina NPH, como eu te falei, a gente chama ela de lenta aqui, mas na verdade ela não é lenta, ela é intermediária. Os pacientes na antiga classificação da diabetes, como tipo 2, aqueles pacientes que ainda têm o pâncreas ainda funcionando, uma pequena proporção, então eles ainda produzem algum tipo de insulina, a gente pode estimular o aumento dessa síntese da insulina usando medicamentos que são via oral. Então a gente pode evitar que esse paciente seja administrado nele insulina que é desconfortável por você ter que perfurar a pele. Quais são esses medicamentos hipoglicemiantes orais? Vamos lá. O primeiro grupo são as sulfonilureias. As sulfonilureias são os mais conhecidos aqui, ó, clorpropramida, glibenclamida, glipizina, glimepirida, que é o diabinese, daonil, o minidiab e o amaril. Bom, esses medicamentos aqui, qual é o mecanismo de ação deles? Eles inibem a liberação de glucagon, aumentam a liberação de insulina e aumenta o efeito extrapancreático, ou seja, reduz a resistência periférica à insulina. O que isso quer dizer? O transportador GLUT4 ele vai para a superfície mais facilmente e a entrada de glicose é facilitada dentro da célula. Então, são 3 mecanismos de ação nos mesmos fármacos, são os mais utilizados nas emergências. Um segundo grupo de medicamentos importante, como hipoglicemiante oral, são as biguanidas. As biguanidas, a gente tem um representante muito importante, que é a metformina. A metformina, mais conhecida aqui como Glifaz, né, como marca comercial, o que ela faz? Ela aumenta a captação da glicose dentro do músculo e dentro do fígado. Então, você retira a glicose da circulação, coloca ela dentro desses órgãos. É importante que o paciente tenha uma metabolização dessa glicose que foi internalizada nesses tecidos. Então, a atividade física aqui é importante para você não ter um processo de transformação dessa glicose que foi colocada lá e ela acabar preenchendo os adipócitos e você ter, por exemplo, uma esteatose, uma gordura no fígado
tá? E é necessário que essa glicose que entrou no músculo ela seja gasta através de atividade física, nada muito forte, assim, não é para ser atleta, mas uma caminhada, por exemplo. A metformina possui um efeito colateral importante, que é o aumento do HDL. Então, essa lipoproteína de alta densidade, que a partir de determinado valor no sangue é importante, né, como indicador de um mais baixo risco cardiovascular. Então isso acaba sendo bom. Para quem tem problemas cardiovasculares e também é diabético em uso dessa substância. Outra estratégia importante para você tratar o aumento da glicemia é você usar inibidores da alfa-glicosidase. A gente tem a acarbose, que é o representante mais importante. Bom, vamos lá. O que ela faz? Ela impede a degradação do carboidrato complexo em carboidrato simples. O carboidrato simples é que seria absorvido pelo trato gastrointestinal. Então, o carboidrato ficando complexo, não sendo absorvido, porque não tem transportador para a molécula daquele tamanho, ele vai embora nas fezes e a glicose no sangue deve diminuir por uma diminuição da ingesta. Você acaba absorvendo menos. Então, o paciente come e vai acabar defecando aqui a glicose que entrar. Bom, ele tem um probleminha aí, que é o uso contínuo após 2 anos, aparecem massas nos rins, tumores nos rins. Então, assim, esse medicamento tem que ser usado com uma certa restrição. Existem opções naturais, por exemplo, para fazer esse tipo de efeito, de reduzir a absorção, que é a farinha de berinjela, por exemplo, mas esse é assunto de outra aula. Uma outra opção de hipoglicemia antioral são as tiazolidinedionas. Esse grupo, as tiazolidinedionas, eles possuem como representantes a rosiglitazona, a proglitazona, a pioglitazona. Eles aumentam a captação da glicose no músculo, no tecido muscular e nos adipócitos. Então é necessário, como eu falei anteriormente em outro vídeo, como por exemplo na biguanida, que é a metformina, é necessário fazer algum tipo de atividade, uma caminhada mais simples que seja, mas para consumir essa glicose que vai para dentro desses tecidos, senão você vai acabar engordando. Ocorre uma reação adversa importante que aumenta a toxicidade hepática e necessidade de você observar os níveis de AST e ALT, são enzimas hepáticas que aumentam quando eu tenho necrose de fígado, e é importante falar que as tiazolidinedionas, elas provocam um aumento do risco cardiovascular. Então, o paciente que tem um risco cardiovascular importante, é interessante não começar por aqui, não fazer esse tipo de tratamento logo de cara. Resumindo então, a gente pode usar comprimidos e tem 4 classes diferentes importantes para a gente utilizar e isso vai variar de acordo com o perfil do paciente antes da gente entrar na insulina. Não tem jeito para controlar a glicose, a gente entra na insulina. Mas paciente mais pesado, a tendência é usar a metformina. Paciente mais magro, você pode usar as sulfonilureias. As tiazolidinedionas, os inibidores da alfa-glicosidase, é interessante não utilizar logo de início, né? Por quê? Por causa dos efeitos adversos. O risco cardiovascular, risco para coração é importante, de infarto, de AVC, né? O risco de você ter a médio, longo prazo aí, aparecimento de uma massa no rim. Então é importante deixar um pouco de lado no início, começar pelos tradicionais, as sulfonilureias e a biguanida. Você pode até associar, antes de usar a insulina, usar uma sulfonilureia, uma biguanida, juntar as duas, tá? Por exemplo, usar uma metformina e usar uma glibenclamida antes de você entrar na insulina, né? Se não tiver jeito para controlar, não tem como, você vai ter que entrar na insulina, que é desconfortável fazer o processo de aplicação. E quando for usar a insulina, existem tipos diferentes, né? É mais fácil a pessoa usar um tipo só de insulina e variar a dose. Vai comer muito, por exemplo, um almoço usa uma dose maior, vai comer pouco, um lanche, uma dose menor, para não se enrolar, né? Para não trocar as insulinas. O paciente pode trocar as insulinas e, por exemplo, na hora que ele está tomando um cafezinho, que tem uma glicemia menor que vai gerar, né? Ele colocar uma insulina regular, que era para ele ter usado no almoço, na verdade, com aporte maior de carboidrato. A glicose dele pode ir muito baixo, ele pode passar mal e, inclusive, pode ir a óbito. Então, em relação aos tipos de insulina disponível, a gente tem insulina regular, que é um complexo do zinco, de uma biodisponibilidade bem rápida. A gente tem insulina NPH, que é uma insulina intermediária, complexada com a protamina. E a gente tem também a insulina lenta e ultralenta, que tem liberações bem prolongadas. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.